Mais uma vez, seja bem-vindo a este lugar onde nós nos encontramos todas as quartas-feiras para podermos buscar a Deus em oração, podermos adorar o nosso Senhor, também elevar a Deus as nossas preces, as nossas necessidades. Afinal, hoje é quarta-feira e é o nosso culto de oração. Ainda estamos aqui na modalidade virtual, mas tentando levar para você uma experiência de culto aí na sua casa. Lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você possa fazer isso, deixe também aí o seu like e também ative o sininho para você receber os nossos conteúdos. Como sempre fazemos, todas as quartas-feiras, nós daremos agora a oportunidade para que você possa ir na sua casa, reunir a sua família, fazer os seus pedidos de oração, orar por esses pedidos. Nós vamos ouvir agora uma música e após a música a gente volta então orando pelas suas necessidades.
momento eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer também, Senhor Deus, porque nesta vida nós te conhecemos e hoje nós vivemos na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque temos a tua palavra aberta e sempre que isso acontece é uma oportunidade de o Senhor poder impressionar os nossos corações. E nós te pedimos que mais uma vez isso aconteça. Mas agora, Senhor, eu quero colocar cada família, cada indivíduo na tua presença, especialmente as suas necessidades. Muitos pedidos foram feitos. E nesta hora eu quero colocar diante do Senhor aquilo que para nós parece difícil, parece impossível, mas nada é impossível para um Deus que tudo pode. Por isso colocamos diante do Senhor essa necessidade. Colocamos, Senhor Deus, essa família que está aflita por um ente querido que está doente, por alguém que está com problemas de finanças, que o Senhor possa trazer a tua bênção para esta casa, para que o pão de cada dia não venha faltar na mesa dos teus filhos. Senhor Deus, nós queremos te encaminhar a mais urgente de todas as nossas necessidades. Queremos te pedir o batismo diário do teu Espírito Santo. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o nosso coração seja impressionado com a tua voz, para que a nossa vida ela possa ser alinhada à tua vontade, para que tudo aquilo que o Senhor está pedindo para que nós façamos, nós verdadeiramente possamos fazer pela fé, de que seremos recompensados. Ó Deus, desperta pessoas para a salvação. Ó Senhor Deus, que muitas pessoas ao ouvir a tua voz possam dizer, sim Senhor, aqui eu estou. E que o Senhor possa operar nessas pessoas uma obra de arrependimento, de reavivamento, de reforma, para que nós possamos caminhar dia a dia, na certeza de que muito em breve nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Abra o nosso coração agora para entender a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos já no capítulo 11 do livro de Hebreus. Chegamos num dos capítulos mais importantes desse livro, que é onde a gente pode chamar de uma galeria, né? Uma galeria de heróis. E esses heróis têm algo em comum, eles têm fé. E é por isso que são chamados heróis da fé. Nós vamos estudar esse capítulo hoje e eu espero que ele possa ser enriquecedor para as nossas vidas, que ao estudar a vida desses homens e mulheres do passado, a forma como eles exerceram essa fé em Deus, que isso possa também nos ajudar hoje na nossa luta de permanecer no Senhor. Lembrando sempre que a mensagem central de Hebreus é de um povo que estava querendo desistir, um povo que estava pensando em voltar. E essa carta tem o objetivo exatamente de fazer com que eles andem, que eles prossigam, que eles continuem na certeza de que se eles fizerem, eles vão ser recompensados. Nós terminamos na semana passada o capítulo 10 e no capítulo 10, especialmente os últimos versos, diz assim, o verso 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso aqui, na verdade, é uma resposta ao final do verso 38, que diz assim, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E então eles respondem, não, nós não somos dos que voltam. Nós somos daqueles que perseveram, daqueles que continuam para a salvação da sua alma. Então, com essa ideia de não retroceder, com essa ideia de avançar pela fé, é que nós entramos no capítulo 11. E dos versos 1 até o 3, nós vimos aqui uma definição do que a Bíblia chama de fé. Eu quero ler, além do verso 3, o verso 6 nessa definição. Então, nós vamos ler o verso 1, 2, 3 e 6. Olha para a sua Bíblia. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E agora o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E aqui surge então uma pergunta interessante. O que seria fé?
Algumas pessoas, elas tendem a confundir fé como se fosse um otimismo, né? Aquele otimismo de que tudo vai dar certo, né? Tem aquela música que a gente conhece bem, vai dar tudo certo. Então, muitos creem assim, que se você colocar sua confiança em Deus, fica tranquilo, por quê? Porque vai dar tudo certo. Mas será que realmente a fé é isso? Queridos, quando a gente olha a história de homens e mulheres do passado que exerceram fé, e nós vamos ver daqui a pouco algo a respeito disso, nós entendemos que fé não diz respeito a otimismo apenas, não simplesmente uma aquiescência intelectual. Fé é simplesmente uma coisa. Deus falou, essas pessoas ouviram e elas fizeram de acordo com a palavra de Deus. Isso é ter fé. Ter fé é ter confiança de que o que Deus fala está certo. Ter fé é você ter a disposição de obedecer, mesmo que você não veja, digamos assim, razão para isso. Mas você obedece por uma única razão. Por quê? Porque Deus falou. Quando Deus fala, o ser humano ele tem que colocar numa situação em que ele simplesmente diz assim, sim, Senhor, aqui eu estou eu. O que o Senhor diz para o seu servo? Deus diz, é assim. Quando você tem fé, você faz exatamente como Deus pede que você faça. E sabe o que aconteceu? Desses homens a quem Deus falou e que eles ouviram e agiram, aqui no capítulo 11 agora, Deus dá testemunho dessas pessoas, fala da fé que elas exerceram. E a boa notícia é que você e eu podemos ser também heróis da fé. Nós vamos começar então observando alguns desses heróis. Eu quero chamar a sua atenção aqui a partir do versículo 4. No versículo 4 diz que Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui, a fé de Abel é vivenciada porque Deus pediu um sacrifício correto e ele ofereceu. Caim fez exatamente o contrário disso. Caim trouxe aquilo que as suas mãos haviam produzido, haviam trabalhado, que era o fruto da terra. Abel obedeceu e trouxe aquilo que Deus se agradava. Aqui a Bíblia ainda fala de Enoque. Enoque foi aquele que foi trasladado no versículo 5 para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. Você percebe que o testemunho de Abel agrada a Deus. O testemunho de Caim também agrada a Deus. E é aí onde vem o verso 6 que nós lemos, onde o Senhor fala, então, os queridos, sem fé é impossível você agradar a Deus. E esse agradar a Deus deriva de uma confiança que você tem nele. Deus se agrada, sabe de quem? Daquelas pessoas que escutam a sua voz e fazem conforme ele orienta. Dessas pessoas Deus se agrada. No verso 7 ainda se fala de Noé. E olha o que diz de Noé. Aqui diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora você imagina num tempo em que não chovia, e Deus diz para Noé assim, Noé, vai chover. E sabe o que veio no coração de Noé? Ele acreditou na palavra de Deus. O Senhor disse, Noé, prepara uma arca. O que Noé fez? Noé preparou uma arca. Noé fez tudo aquilo que Deus pediu para fazer. E a Bíblia disse que Deus se agradou de Noé. Isto é fé. Isso é fé. É quando Deus fala, a gente ouve e fala de acordo com a sua palavra. Do verso 8 em diante, especialmente até o versículo 21, nós vemos a história de um homem, Abraão. Abraão foi um homem que um dia Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E ele disse, olha Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação.
E por causa de você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, seja uma bênção. E Abraão, então, larga a sua cidade. Abraão larga os seus parentes. Abraão deixa tudo para trás. Vai para uma terra que ele nem sabia aonde era. Nem sabia o que ia ter lá. E eu te pergunto, o que motivou esse homem a fazer tudo isso? Sabe o quê? A palavra de Deus. Deus disse, filho, vai. E ele foi. E desse Abraão, o autor de Hebreus cita algo assim incrível. Porque Abraão saiu em função de uma promessa. A promessa que Deus lhe fez. E sabe, queridos, fazendo já assim um primeiro resumo acerca desses heróis, no versículo 13 tem uma característica desses heróis da fé que devem ser a característica nossa hoje, que estamos também militando nessa mesma causa. No versículo 13 diz, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa é uma característica de um herói da fé. Essa é uma característica daquela pessoa que vive pela fé. Ele não entende que a terra é o seu lugar definitivo. Ele entende que nós aqui passamos um tempo. E eu sempre falo isso nas minhas pregações. E você já deve ter ouvido outras vezes, eu quero repetir agora. A gente precisa entender o tempo de vida que nós temos aqui na terra como a oportunidade que nós temos para nos preparar para a verdadeira vida. E quando a Bíblia fala de Abraão, diz que ele viveu na terra, mas ele não alcançou essa promessa. Aqui diz que Abraão, por mais que tivesse andado na terra, ele não entendia que a sua felicidade seria completa aqui na terra. E sabe por que a felicidade de Abraão não seria completa aqui na terra? A Bíblia explica. No versículo 16 diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto o quê? Lhes preparou uma cidade. Ou seja, aqui na terra, quando alguém dizia, Abraão, você já chegou ao seu destino? Ele fala, não, eu não cheguei ao meu destino. Abraão, ele vivia em tendas. Ele armava a sua barraca em um determinado lugar, dali ele ficava um tempo e então se mudava para outro, ele era um estrangeiro. Abraão poderia dizer que ele não tinha pátria aqui na terra, porque ele aguardava uma pátria cujo arquiteto era o Senhor. Quando Abraão dorme no Senhor, ele dorme sem ter, digamos assim, alcançado essa promessa, porque ele aguarda o dia em que ele vai receber das mãos do Senhor a coroa da vida, onde ele vai poder desfrutar no lar eterno a presença do seu amigo Jesus Cristo, com quem ele caminhou todos os dias da sua vida. E sabe, queridos, essa experiência do pai da fé pode ser a sua experiência e pode ser também a minha experiência. E tudo isso que Abraão fez, porque ele saiu de Ur, porque ele peregrinou, porque ele passou pelo que passou, simplesmente porque Deus falava e Abraão atendia. E a Bíblia fala ainda no versículo 17 algo incrível. Diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E eu te pergunto, o que fez Abraão sair naquele dia com o seu filho Isaque para o Monte Moriá? Simplesmente porque Deus lhe apareceu de noite e ele ouviu a sua voz. E o Senhor disse, Abraão, toma o seu filho, o seu único filho, e o oferece em um lugar, oferece em holocausto, em um lugar em que eu vou te mostrar. E sabe por que Abraão não titubeou? Embora sendo o seu filho, o seu único filho, porque ele conhecia muito a voz de Deus. E sabe, queridos, Abraão foi um homem cuja fé, ela passou por estágios. Em alguns momentos ele mentiu por não confiar em Deus. Mas agora ele não tinha mais dúvida de que ouvir a Deus
é sinal de sabedoria. E mesmo Deus lhe pedindo algo que para qualquer pai seria tão difícil, tão desanimador, ele pegou Isaac. E a Bíblia diz que pela fé ele sacrificou Isaac. E se você continuar lendo aqui, você vai ver algo interessante que eu não sei se você já percebeu no texto bíblico. No versículo 19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você entendeu isso? Abraão, ele tinha uma fé na palavra de Deus tão grande, mas tão grande, que ele disse assim: se Deus está pedindo o meu filho para que eu entregue o meu filho para ele, eu vou fazer conforme Deus está falando. Porque eu creio tanto em Deus que mesmo que eu leve a cabo esse propósito de sacrificar o meu filho, eu tenho certeza que Deus pode ressuscitar o meu filho. Eu te pergunto, você teria uma fé dessa? Eu tenho uma fé dessa. Como que é a nossa fé quando a gente escuta Deus pedindo a gente para fazer uma coisa que para a gente parece difícil? Talvez nesse momento eu esteja falando para alguém que precisa de fé para tomar uma decisão. É uma decisão que mexe com você. Eu talvez esteja falando para alguém que não tem a devida confiança para ser fiel a Deus, por exemplo, nos seus dízimos e nas suas ofertas, pensando que se você for fiel, vai faltar as coisas dentro de casa. Será que há alguém assim ouvindo essa mensagem agora e que está passando por essa situação? Alguém que precisa tomar uma decisão quanto à guarda do sábado, mas tem medo de ficar desempregado e faltar as coisas. Talvez eu esteja falando para alguém que sabe que o relacionamento em que está não está correto, mas você tem medo de ficar sozinho. Abraão não tinha medo nem mesmo de perder o seu filho, porque ele tinha certeza que Deus daria para ele novamente. Eu te pergunto, você também tem essa certeza? Você também tem, digamos assim, a coragem, a ousadia, a fé de se apegar à palavra de Deus e de entender que Ele é capaz de honrar a fé que você deposita nele? Há um texto em 1 Samuel que diz assim: aqueles que me honram, eu honrarei. E talvez eu esteja agora falando para alguém que está passando por uma prova de fé. E eu quero dar um conselho para você: seja fiel a Deus. Seja ousado em ser fiel a Deus. E eu tenho certeza que assim como Deus nunca deixou um filho seu na mão, Ele não vai deixar você também. Ele vai cuidar de você. Mas agora nós estamos indo para um outro herói. Um outro homem que precisou exercer demais essa fé. Sabe, queridos, se existe uma coisa que atrapalha na nossa caminhada rumo ao céu, é que nós temos um outro mundo que concorre com aquele para o qual estamos indo. Quando os filhos de Israel, eles estavam indo para Canaã, sabe qual que era a grande tentação deles? Era o Egito. Eles tinham saudades das comidas do Egito, eles tinham saudades de muitas coisas que eles faziam lá. E muitos deles, em alguns momentos do deserto, eles pensavam o seguinte: vamos voltar para o Egito. Só que eles tinham Canaã em perspectiva. E sabe, nós que estamos andando pelo deserto dessa vida, nós temos um céu que nos aguarda. Nós temos uma Canaã que nos espera. Mas sabe qual que é a nossa tentação? Esse mundo aqui. A gente, por mais que fale do céu, que queira a salvação, mas parece que a gente gosta tanto aqui desse torrão, que ele se torna, digamos assim, um concorrente com aquilo que é o anelo, o objetivo final da nossa caminhada, que é o lar celeste. E Moisés foi uma pessoa que experimentou algo dessa natureza. Eu quero ler com você o verso 24, 25 e 26. Observe o que diz aí. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Incrível, não?
Aqui você vê um homem que tinha uma possibilidade de se tornar o monarca mais poderoso da terra. Moisés, ele estava numa linha sucessória para ser faraó. Ele era filho da filha de faraó. E quando Moisés teve a oportunidade de escolher entre um reino terrestre e o opróbrio, a vergonha, o sacrifício por Cristo, ele não pensou duas vezes. E sabe, queridos, por que Moisés ele teve coragem de largar o Egito? Porque ele entendia uma coisa. E sabe o que ele entendia? Ele pensava assim: aqui no Egito, toda a alegria, todo o prazer que eu possa ter, esse prazer, ele é o quê? Transitório. O que quer dizer isso? Passa. Moisés pensou assim: sabe o que eu prefiro? Eu prefiro sofrer com o povo de Deus nesse sol quente desse deserto. Sabe por quê? Porque eu estou contemplando um galardão que é eterno, que é perene, que é para sempre. Será que nós também não estamos nesse dilema? Eu estaria nesse momento falando para alguém que tem também o céu em perspectiva, mas parece que o mundo torna-se, digamos assim, tão rival. O mundo torna-se, digamos assim, tão atraente que o céu parece que perde o brilho. Moisés não pensou duas vezes. Eu digo para você uma coisa. A Bíblia diz que Moisés, ele morreu, foi sepultado e Deus o ressuscitou. E ele já está no céu. Se Moisés tivesse ficado no Egito, onde que ele estaria? Eu não sei se você já assistiu aquele filme A Múmia, mas ali tem uma cena em que um sarcófago é aberto e sai de lá de dentro, então, uma múmia amarrada em tiras. Possivelmente, talvez Moisés estivesse num desses museus famosos da Europa, mas a Bíblia diz que ele está no céu. Sabe, queridos, essas são as consequências naturais de nós escolhermos o caminho de Cristo ou o caminho do mundo. Todos nós, um dia em que Jesus estiver voltando, nós estaremos ou salvos ou perdidos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A sua condição de salvo ou perdido naquele dia terá sido em decorrência de uma decisão que você tomou antes. Sabe por que hoje Moisés está no céu? Porque um dia ele decidiu que ele não queria ficar no Egito, que ele preferiria sofrer com o povo de Deus. Sabe por que muitas pessoas morreram sem Cristo? Porque na hora que Deus chamou para tomar uma decisão, elas titubearam e elas não foram. Talvez eu esteja falando a alguém agora, nesse momento, que precisa tomar uma decisão. Você precisa ter fé de que o Deus que está chamando você a tomar essa decisão é um Deus que vai conduzir você, abençoar você e cuidar de você. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos indo para a parte final do capítulo 11. E aqui o autor de Hebreus, ele cita outros heróis, homens fantásticos. Eu gostaria de ler com vocês sobre esses homens. No versículo 32 fala assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados.
No verso 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Quando esse capítulo 11 é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, você precisa entender por que eles foram heróis. E quando a gente escuta desses homens que foram provados, torturados, presos, cerrados pelo meio. A tradição diz que Isaías foi cerrado pelo meio por Manassés. Aqui diz que esses homens, o mundo não era digno desses homens. Por isso eles foram heróis. E assim, quando a gente hoje compara as nossas provações, as provações desses homens, eu fico até com vergonha. Hoje, talvez, o que é provação para nós é o quê? É o medo de ficar desempregado. Talvez seja o medo de ficar sozinho. Talvez seja o medo de não concluir um curso universitário. Talvez seja isso. Para essas pessoas, sabe o que era provação? Provação dizia respeito a situações em que a sua vida estaria em risco. Queridos, a tradição, ela diz que durante a Inquisição, pessoas que manifestavam firme convicção nas verdades da palavra de Deus e que se mantinham firmes a essa convicção, homens como João Hus, não é nem a tradição que mostra a história. Hus, ele foi amarrado numa estaca. As pessoas que estavam ali a cargo da sua execução colocaram lenha, madeira nos seus pés. Mas até naquele momento foi dado a João Hus a oportunidade de ele recuar. E a proposta é: rejeita Jesus, recusa João Hus. E Hus disse: não, como que eu posso dizer não para o meu Jesus se ele nunca me virou as costas? E a Bíblia diz que acenderam o fogo. E enquanto o fogo ele queimava, João Hus cantava, até que a sua voz foi silenciada. E as suas cinzas foram recolhidas e lançadas num rio. E eu te pergunto, se você estivesse diante de uma prova em que a sua vida, a vida da sua família estivesse em risco, eu te pergunto, você seria fiel a Cristo nessas circunstâncias? É vergonhoso quando muitas pessoas deixam de servir a Deus hoje por coisas tão ínfimas, tão pequenas. E sabe, queridos, por isso que esses homens e mulheres, eles são chamados de heróis da fé. Só que o mais surpreendente do capítulo 11 de Hebreus vem agora. Na verdade, até aqui nós falamos de homens como Abraão, falamos de Abel, falamos de Noé, de Moisés, de José, de Samuel, de Isaías. Grandes homens. E que são certamente colocados como referências. Pessoas que a gente pode olhar para eles e seguir o exemplo deles, porque eles foram fiéis a Deus. Só que o que mais surpreende nesse capítulo são os 2 últimos versos. E eu gostaria que você agora os lesse com bastante compenetração. Eu gostaria que você fixasse bem os olhos agora na palavra e que você se concentrasse. Olha o que diz o verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você entendeu? Aqui está dizendo que tudo o que esses homens passaram, todo o sacrifício pelos quais eles passaram, não fez com que eles ainda já tivessem alcançado a promessa. É como se eles tivessem corrido, é como se eles tivessem completado a carreira, só que ainda eles não foram coroados. Eles ainda não receberam a taça, não receberam a medalha, não receberam a coroa. E você vai entender o porquê que eles ainda estão esperando a condecoração. No verso 40 fala assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você entendeu? Todos esses homens, exceto alguns, estão dormindo no pó da terra. Foram homens que viveram de forma brilhante aqui na terra. Essas pessoas deram um bom testemunho de Deus. Essas pessoas eram obedientes a Deus. Essas pessoas, elas tinham fé em Deus a tal ponto de Deus dizer faz e elas faziam. De Deus dizer não faz e elas não faziam. Essas pessoas, mesmo diante de toda a oposição, elas decidiram viver pela palavra de Deus. Só que eles, a palavra diz que eles ainda não foram aperfeiçoados. Porque Deus não quer fazer isso sem nós. Sabe qual que é a mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã? É que Deus está esperando agora outros heróis. Outros heróis para que se juntem a esta galeria. Para que agora todos juntos possam ser condecorados. Você quer dizer amém? E você se pergunta, pastor, quem seriam esses outros heróis que Deus está aguardando para poder condecorar todo mundo junto? Eu falo, é você que está aí. Sim, você. Nós hoje somos heróis da fé. Onde eles pararam, a gente está continuando. E sabe, naquele grande dia, da mesma forma que Deus vai chegar e colocar uma linda coroa na cabeça de Abraão, de Moisés, de Samuel, Ele quer também colocar na sua cabeça. Para tanto, Deus hoje está pedindo de mim e de você que nós possamos ter a mesma fé que esses homens e mulheres tiveram. Ao ponto de não se importar com a própria vida, conquanto que o nome de Deus fosse honrado e glorificado. Homens de fé são homens que vivem da palavra de Deus. E é daí que nós nos lembramos daquela frase que Jesus Cristo disse na tentação. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você possa viver pela palavra. Que você possa entender que Deus está falando. Deus está te falando pela Bíblia. Deus te fala numa mensagem pela televisão, numa oração, numa música. E eu te pergunto, até quando você não ouvirá a voz de Deus? Quando nós dissermos, sim, Senhor, aqui estamos nós para cumprir a tua vontade, doa o que doer. Nós certamente seremos contados como esses homens o foram. E certamente seremos chamados também de heróis. Heróis da fé. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, ao final da nossa vida, termos o testemunho também de ter agradado a Deus. Mas lembre-se, aqueles que agradam a Deus têm fé na sua constante presença. Aqueles que agradam a Deus confiam na sua palavra e buscam alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Que você seja esse herói, essa heroína. É a nossa oração, é o nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque quando o Senhor pede para que a gente viva pela tua palavra, quando o Senhor pede que nós lhe sejamos obedientes, o Senhor nos mostra tantas pessoas que já fizeram isso antes. Ó Pai, a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar, porque é necessário que as pessoas saibam que o Senhor existe e que mais o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Oh meu Deus, talvez nesse momento haja pessoas que estejam pensando, pessoas que estão se sentindo incompletas, vazias, tristes, frustradas, porque sabe o que precisa fazer e não faz. Tem ouvido a sua voz, mas não tem atendido. Ó Deus, dá-nos fé para fazer conforme a tua palavra. E que nós possamos também ser considerados e chamados heróis. E que naquele grande dia que voltares, nós possamos estar em meio àquela grande multidão de heróis.
e vamos saudar o nosso grande herói, o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. No nome dele nós te entregamos as famílias da tua igreja. Essa pessoa que está agora precisando tomar essa decisão, uma decisão de fé. No nome de Jesus eu te entrego essa pessoa agora, meu Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.